Pessoal, bom dia, tudo bem? 10 horas, então a gente já vai começar o nosso webinar, tá? O nosso webinar hoje é junto com o pessoal da Biotechne para falar sobre otimização de Western blotting. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália, eu sou responsável pelo marketing aqui da Enterprise. Eu vou fazer uma breve introdução e aí eu já convido as minhas colegas a se apresentarem e iniciarem também sobre o nosso webinar para vocês terem mais uma vez informações de extrema qualidade e que a gente espera ajudar bastante vocês no dia a dia, tá, pessoal? Então, só seguindo aqui, hoje, opa, deixa eu só pular aqui para fazer já a apresentação. Então, acho que todos, né, já sabem, mas caso alguém ainda não tenha ouvido, né, a Enterprise, ela é a representante distribuidora exclusiva da Biotecnia aqui no Brasil, com algumas exceções, né, na região Nordeste e Paraná, mas a gente conta com um time completo para dar todo o suporte que vocês precisem, tá? Então, se vocês têm qualquer dúvida quanto à logística, importação de material, dúvida técnica sobre os equipamentos, sobre os kits, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tem o nosso time técnico para dar suporte para vocês. Tem também o nosso time comercial, o nosso time especializado em logística, em todo o processo de importação. Então, o que vocês virem a precisar, podem entrar em contato com a gente. Toda a documentação também, de treinamento, documentação, o que vocês forem vir a precisar, então a gente está aqui para ajudar vocês durante esse processo, tá? Eu já vou chamar as minhas colegas, então, para a gente não se estender muito hoje, tá? Elas vão fazer uma breve apresentação para vocês. E aí a gente já segue aqui com o webinar. Qualquer dúvida, pessoal, a gente está aqui à disposição no chat, vocês podem chamar a gente a qualquer momento. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Lauri, eu sou líder técnica regional para a América Latina da Biotecne. Eu tenho apresentado aí os outros webinários da série com a Biotecne junto com o pessoal da Enterprise. Agradeço a todos aí pelo interesse nesse webinar, vai ser bem legal. Ahn, eu estou aqui na Biotecne já há 2 anos, quase 2 anos e meio, né, responsável pelo suporte tanto aos nossos distribuidores como à Enterprise, quanto aos nossos clientes na parte de produtos e aplicações. Tá? E hoje, esse webinar especial, que a gente vai falar sobre otimização de Western blotting, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que os outros webinars anteriores. Hoje quem vai apresentar é a Gisele, que é a especialista de produtos e aplicações da Enterprise. E eu vou deixar aí, então, e vou fazer uma participação especial mais no final para falar sobre uma das tecnologias do nosso portfólio. Gi, bem-vinda aí e pode seguir. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Gisele. Como a Laura adiantou, eu sou especialista em produtos e aplicações na Enterprise. E a minha principal função, como especialista, é apoiar vocês, pesquisadores e profissionais da área de Life Science, para a escolha e aplicação de produtos, dentro do portfólio que a empresa oferece. E hoje, nesse webinar, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa parte de otimização, na primeira parte do webinar, os nossos desafios, as dificuldades que a gente enfrenta com essa tecnologia aqui, essa metodologia que a gente sabe que é bem desafiadora. E a gente vai trazer alguns insights e algumas ferramentas que vão facilitar todo o workflow para o Western Blot e no final a Laura vai apresentar uma ferramenta que é um diferencial dentro dessa metodologia. Sim. Vocês conseguem ver bem a tela? Ah, Oi, Gi, a gente está conseguindo ver sim. Eu só vou pedir sim? para você ajustar o layout de compartilhamento de tela para você ficar em destaque. Acho que fica mais fácil. Ah, aqui. Assim.
Foi. Isso, Ótimo agora. vocês conseguem ver minha apresentação agora? Sim. Ok. É, então, seguindo o nosso webinar, então hoje, como eu já destaquei, a gente vai discutir os principais pontos para a metodologia de Westenblot no que diz respeito à otimização. Então, a ideia é trazer ferramentas e insights para que a gente consiga obter melhores resultados no final dessa detecção e que a gente consiga alcançar o objetivo do Westenblot, que é a detecção da proteína de interesse dentro da nossa amostra. Então, a gente vai discutir os conceitos básicos de Western blot, de uma forma geral, dentro do workflow. Outro ponto importante que a gente vai conversar hoje é sobre a escolha dos anticorpos e como otimizar esse fluxo de trabalho dentro do workflow do Western blot. Então, quando a gente pensa na escolha da técnica, o que que a gente leva em consideração? Ela é uma técnica que ela é qualitativa, então eu consigo determinar a presença ou a ausência da isoforma específica da proteína dentro da minha amostra biológica, assim como eu consigo quantificar essa proteína que está dentro da minha amostra biológica, mas inferindo uma abundância relativa. Porque a gente sabe que conceitualmente a gente tem uma detecção relativa em relação à expressão, né, o aumento ou a redução especificamente daquela proteína que a gente está avaliando no nosso contexto experimental. Então, algumas considerações que a gente tem que ter em relação ao Western blot é sempre pensar, ele é a melhor técnica para responder a minha pergunta experimental? Então, algumas perguntas que a gente deve se fazer o meu alvo de interesse é uma proteína específica que precisa ser identificada e quantificada? Eu tenho acesso, essa pergunta é muito importante, a gente vai discorrer sobre isso durante o webinar hoje, o acesso a anticorpos específicos e principalmente validados para essa proteína e para essa técnica em particular. E em relação à minha amostra, a quantidade da proteína é suficiente para detectar para o Western blot? Se eu tenho uma resposta positiva a todas essas perguntas, eu posso seguir com a formulação da minha metodologia para a utilização do Western blot. Então, quem tem mais familiaridade com a técnica e já utilizou, aqui é um passo a passo dos principais pontos que estão dentro dessa metodologia, dentro do workflow do Western blot. Então, o primeiro passo, e ele é muito importante, e a gente vai falar sobre isso também, é o preparo da minha amostra. Então, essa amostra ela pode ser advinda de tecidos, de células, e um passo importante é a gente lisar, dissociar essa amostra para que essa proteína seja liberada no meu meio de lise, e eu consiga detectar ela no preparo final da minha amostra, né, dentro do workflow do Western blot. Então, a gente utiliza várias metodologias, né, dependendo, aí vai depender do alvo final, da proteína final, ah, da fração celular que você quer determinar essa proteína, e você vai utilizar metodologias de acordo com o que você quer avaliar. Então, você vai sonicar essa amostra, você vai utilizar agentes redutores, vai utilizar inibidores de protease e fosfatase, que a gente também vai discutir sobre isso. Será que eu preciso fazer um fracionamento, utilizar uma metodologia de fracionamento para que eu consiga determinar a minha proteína no contexto citoplasmático, nuclear? Eu preciso concentrar a minha amostra, a minha proteína, ela não é tão abundante. Será que eu preciso preparar essa amostra de uma maneira que eu concentre essa proteína? E outro fato importante é considerar o tampão que eu vou utilizar para o preparo dessa amostra, que ele vai influenciar na minha eletroforese e no meu processo de transferência. Então, o processo de eletroforese, ele vai separar essa proteína de acordo com o peso molecular. A gente, durante o processo da eletroforese, a gente consegue acompanhar
essa corrida, porque a gente sempre vai utilizar um marcador de peso molecular. E, através da aplicação de uma corrente, a gente acompanha essa corrida e separação das proteínas de acordo com o peso molecular na nossa corrida. A outra parte é transferir essa proteína do nosso gel para a nossa membrana. Essa fase de transferência, existem várias metodologias, vários protocolos que você pode utilizar, e ele está sempre ligado em relação às características da sua proteína. Então, ela pode ser ou o que a gente chama de molhada, ou você pode realizar ela em equipamento semi-dry, em que você não vai utilizar uma quantidade tão grande de tampão de corrida e essa transferência acontece de uma maneira mais rápida, tá? Então, é aplicada uma voltagem e essa proteína, ela vai transferir do gel para a nossa membrana, que pode ser de PVDF ou nitrocelulose. E a última parte, né, vai ser a nossa imunodetecção, que seria a ligação do nosso anticorpo primário na nossa proteína-alvo de interesse. E dentro do protocolo, a gente também vai discorrer sobre isso hoje, mas existem alguns passos que são muito importantes e que a gente consegue otimizar essa imunodetecção de acordo com o anticorpo que a gente está usando, de acordo com a proteína-alvo que a gente quer. Então, agora, discorrendo um pouco sobre esses principais passos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o preparo da amostra. Então, como eu mencionei anteriormente, o preparo da amostra ele é primordial para que essa amostra ela seja uma amostra de qualidade, né? E dentro desse preparo, ele vai envolver, então, a extração e a solubilização da proteína que a gente quer determinar, de uma forma que isso ocorra livre de contaminantes, para que isso não influencie depois nos próximos passos dentro do nosso workflow, e de maneira que a concentração de proteína na nossa amostra, ela esteja compatível para os nossos passos seguintes, como para a eletroforese, para a transferência. Uma questão importante sempre, né, que a gente pode começar, né, como que eu determino qual tampão que eu vou usar, como que eu vou fazer a lise dessa amostra? É conhecer a nossa proteína. Então, é entender, essa proteína, ela tem uma localização subcelular? Então, é um ponto de partida importante para a escolha do tampão de lise. Aqui nessa tabela, resumidamente, tem alguns exemplos de acordo com a localização celular, o que é recomendado, qual tampão que é recomendado você utilizar. Sempre a determinação do tampão, ela está vinculada com a escolha do processo de separação. Então, se a gente for avaliar uma proteína nuclear, eu vou associar a minha lise celular com um tampão, como por exemplo um tampão de Riva, que ele tem componentes específicos para a quebra da membrana citoplasmática, para a liberação dessa proteína, seguida de processos de centrifugação específicos para fracionar esses compartimentos subcelulares, né? E uma nota importante aqui que eu coloquei em destaque é que, além da escolha do tampão, a gente deve sempre realizar o fracionamento do lisado para isolar essas frações específicas, como nucleares, mitocondriais e citoplasmáticas, e de proteínas de membrana. Então, vocês podem perceber que é um processo que começa desde você entender a sua proteína, a localização dessa proteína na sublocalização celular, né, em que ela está expressa, o quanto ela está expressa, e existem diversos protocolos, né, para você realizar essa fase de preparo de amostra. Então, é sempre entender como que é a característica da sua proteína. Isso é o diferencial para você escolher corretamente qual tampão e qual metodologia você vai usar. E aqui, um passo importantíssimo também é você utilizar inibidores de protease e fosfatase, porque eles vão ser o diferencial para manter a estabilidade dessa proteína, né? Para que ela não seja degradada
e para que ela não sofra modificações pós-traducionais e que isso atrapalhe depois você determinar a concentração daquela proteína em relação ao anticorpo que você vai utilizar. Então, durante esse preparo, aqui nessa tabela, existem vários exemplos, né, de alguns inibidores, e a escolha deles, como eu coloquei aqui, ela está relacionada à ação que você quer em relação à proteção da sua proteína. Então, se eu quero evitar a degradação de proteínas ou modificações pós-traducionais, eu vou fazer um mix desses inibidores de protease e fosfatase e adicioná-los ao meu tampão de Lise, tá? E uma nota importante é que nesse passo de dissociação, né, das suas células, você centrifugar o lisado numa rotação alta é, é importante porque você vai remover aqueles materiais insolúveis, né, que são as partículas sólidas que vão permanecer ali do seu lisado, porque posteriormente elas podem atrapalhar a sua corrida de eletroforese, porque elas podem bloquear aqueles poros que vão se formar no seu gel de poliacrilamida, e aí você vai perder a qualidade da corrida, e isso vai influenciar depois todos os passos seguintes dentro do seu workflow do Western Blot, tá? Eu gostaria de destacar aqui um outro ponto importante na escolha desses inibidores de protease e fosfatase. Então, sempre tenha em mente que a qualidade dos reagentes que você usa no seu preparo do seu tampão de amostra, ele é primordial para a qualidade depois dessa proteína, para que ela seja aplicada no seu gel de eletroforese. Então, a Biotecne, com a Tocris ela tem no seu portfólio os reagentes de altíssima qualidade, extremamente validados e muito utilizados, principalmente os inibidores de protease e fosfatase, que a gente, como eu comentei, a gente pode preparar esse coquetel, né, e escolher os inibidores que a gente vai usar, ou utilizar uma combinação de inibidores através de inibidores comerciais, em que ele tem uma atividade biológica relevante na proteção em relação à degradação dessas proteínas no nosso lisado celular. Muito bem. Tendo feito, então, a lista das nossas células, a gente concentrou essas proteínas na nossa amostra. Então, o próximo passo é determinar a concentração de proteína que a gente vai usar desse lisado celular, porque eu preciso garantir que eu tenha a mesma concentração de proteína em todas as amostras quando eu for aplicar essas amostras no gel. Isso é muito importante quando a gente pensa numa proteína onde a gente está avaliando a expressão dela em relação a um sítio de fosforilação, por exemplo, em resposta a um tratamento. Eu tenho que garantir que os níveis dessa proteína eles sejam quantificados de forma apropriada para que eu tenha a mesma quantidade de proteína e eu consiga avaliar o meu fenótipo em resposta ao meu modelo experimental, né, ao tratamento, enfim, ao que está sendo utilizado no seu experimento, tá? Aqui a gente tem que considerar que tem alguns componentes químicos do nosso tampão que eles podem interferir na quantificação dessa amostra de acordo com a metodologia que a gente vai escolher. Então, a gente sempre tem que ter em mente qual é a composição do nosso tampão de Lise de amostra. As metodologias mais utilizadas, né, são a de Bradford e BCA ou Lowry, e elas vão diferir, então, como eu comentei, de acordo com a constituição do nosso tampão de Lise. E em relação à faixa de detecção também. O Bradford, ele tem uma limitação em relação a quando a gente precisa quantificar valores maiores, né, de uma faixa de um range em que eu preciso de uma concentração maior. E ele tem um lado positivo, porque ele é compatível, por exemplo, com agentes quelantes e redutores que podem estar incluídos no nosso tampão. E, nesse caso, ponto negativo é que o detergente ele pode interferir
nessa leitura. Então, como a gente viu em alguns tampões de Lise, a gente tem alguns detergentes que vão ajudar na solubilização e desnaturação dessas proteínas. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Em relação ao BCA, a gente tem um lado positivo, porque ele é compatível com a maioria dos detergentes do nosso tampão. Por escolha, o BCA é a metodologia mais escolhida para a quantificação de proteínas no geral, exatamente por essa particularidade, por ela ser compatível com esses detergentes. Em relação aos pontos negativos, é que ela pode ser sensível a alguns agentes redutores. Então, está relacionado ao tempo de incubação e à temperatura dentro do protocolo de detecção por BCA. Então, é importante, logo após essa quantificação, a gente utilizar esse extrato proteico na sequência do preparo de amostra para a nossa eletroforese e a nossa transferência, ou alicotar e guardar no -80, né? Porque é muito importante a gente evitar ciclos de descongelamento dessa amostra, porque a gente pode perder todas as propriedades de estabilidade da nossa proteína, tá? Muito bem. Um passo agora que a gente tem que considerar em relação ao preparo dessa amostra é a gente liberar, né, essa região do epítopo para que o anticorpo reconheça esse epítopo e marque essa proteína de interesse. Por quê? Porque ele pode estar escondido por conta dessa conformação 3D da proteína. Então, o próximo passo é desempacotar e desnaturar essa proteína para expor esses epítopos disponíveis, para que o nosso anticorpo consiga se ligar. Então, o processo de desnaturação dessas proteínas é utilizar um tampão. Lemley, ele foi um pesquisador que ele desenvolveu esse protocolo de SDS-PAGE através desse tampão de trisglicina, que é o que a gente vai discorrer um pouquinho em relação à corrida e à transferência dessas amostras. É o tampão que é mais utilizado para desnaturar essas proteínas e para que essa amostra corra no nosso gel. Então, esse tampão ele tem propriedades que vão levar essa proteína a mudar a sua forma nativa, né? Então, ela está empacotada para uma proteína desempacotada. A composição desse tampão, ele carrega o SDS. O SDS ele tem um papel primordial nessa parte de desnaturação da proteína, para que ela permaneça nessa forma desempacotada e deixe disponível a nossa região do epítopo para a ligação do anticorpo. Aqui, só uma nota para a gente ter em mente é que alguns anticorpos eles vão reconhecer, na verdade, a proteína no seu estado nativo. Então, a gente também tem que sempre ter isso em mente, saber qual que é a melhor forma para eu conseguir detectar essa proteína. E, normalmente, essa informação ela está inserida no datasheet do anticorpo. Então, se esse anticorpo, aqui ressaltando mais uma vez a importância de utilizar anticorpos validados e anticorpos sensíveis e específicos para a proteína que a gente quer. Porque se ele foi validado e testado para Western blot, essa informação ela vai estar inserida no datasheet. E aí, você, na verdade, não vai utilizar, né, desse tampão de corrida, né, que é o que a gente chama de tampão de preparo de amostra, porque você precisa manter a proteína na sua forma nativa. Então, aqui um destaque que eu trouxe é tampão de corrida. Muito cuidado na escolha da composição desse tampão. A gente tem diversas conformações de preparo desse tampão, então sempre tenha em mente quais são as características da minha proteína e do meu anticorpo que eu estou utilizando. Como eu comentei, a composição do tampão de Lemley, ele apresenta na sua composição o SDS, né? Que ele vai ser um dos agentes desnaturantes dessas proteínas em conjunto com o DTT. Aí aqui vocês podem optar em utilizar ou o DTT ou o beta-mercaptoetanol, tá? O glicerol da composição do tampão de Lemley, ele aumenta a densidade da amostra, então ele vai ajudar
nesse processo de corrida quando você aplica a corrente elétrica. E o azul de bromofenol é o que vai dar o corante para que eu consiga visualizar essa proteína correndo no meu gel. E aí, dessa forma, eu consigo determinar em relação ao meu marcador que eu apliquei no meu gel, a altura, que eu devo parar a minha corrida, para que eu tenha certeza que eu não vou perder essa proteína depois do processo de transferência. Outro ponto importante que a gente tem que considerar no tampão, de corrida é o estado da proteína. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, de como preparar esse tampão de acordo com as características dessa proteína. Então, se ela está em estado reduzido ou desnaturado, quais são os componentes que eu vou manter dentro desse tampão, reduzido ou nativo? Se eu quero avaliar uma proteína que está desnaturada ou oxidada ou desnaturada, se ela está oxidada ou na sua forma ativa, quais são os componentes que esse tampão devem caracterizar. Eu vi aqui teve um comentário sobre o meu rostinho. Ficou melhor agora, né? Perfeito. Aqui eu trouxe uma nota em relação à concentração do beta-mercapto e DTT. Quando a gente usa o beta-mercapto, pode acontecer desse beta-mercapto reduzir a quantidade dele quando a gente prepara a nossa amostra com o nosso tampão de corrida. E o que que isso acarreta? As proteínas elas vão se reoxidarem e quando a gente faz a transferência, o nosso imunoblote segue para a detecção, eu posso observar algumas bandas inespecíficas. É, então, o importante é, quando eu for correr o meu gel, eu preparo o meu tampão de amostra, adiciono na minha amostra, na hora que eu for pipetar esse gel. A recomendação é não deixe preparado, não congele essa amostra. A gente prepara essa amostra fresca. Então, na hora de aplicar, a gente adiciona o nosso tampão de corrida, aplica essa amostra e segue o nosso workflow, tá? Não é recomendado também processos de descongelamento dessa amostra com o nosso agentes desnaturantes, como o beta-mercapto. O DTT, a gente pode aumentar a concentração dele quando a gente quer trabalhar com proteínas onde a gente tem maiores pontos de sulfeto, tá? Essa é uma outra dica legal para vocês terem em mente. Preparamos nossa amostra, tá tudo certo, tá pronto para correr a nossa amostra. Agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre a parte de aplicação e preparo desse gel, de poliacrilamida. Então, a escolha, né, agora do, do como a gente vai preparar esse gel, o primordial é saber o peso molecular da nossa proteína, para a gente poder escolher a porcentagem em que a gente vai preparar esse gel, para quê? As proteínas, né, que a gente sabe que têm menores pesos moleculares, é, a gente vai preparar uma porcentagem maior de gel. Vocês concordam que essa porcentagem está diretamente relacionada com o peso molecular da minha proteína? Porque a porosidade, né, essa porcentagem, ela vai dar a porosidade, a trama que esse gel vai se formar. Então, se eu vou correr proteínas muito pequenas, eu não posso ter uma porcentagem de gel muito baixa, porque o meu poro, né, ele vai ser muito grande e eu vou acabar perdendo essa proteína na corrida. Então, a regra é porcentagem menor para proteínas de alto peso molecular, então eu tenho uma porosidade maior, essa proteína vai correr de uma forma mais homogênea. E porcentagem maior para proteínas de baixo peso molecular. Aqui uma tabelinha em relação a quanto preparar de porcentagem nessa misturinha de acrilamida e bisacrilamida para formar esse poro, em relação ao tamanho da proteína. E como que a gente prepara esse gel? Esse gel ele vai ser dividido em duas partes. A gente chama a parte de cima, que é onde eu tenho os pocinhos para aplicar a minha amostra, o gel stack.
E a parte de resolução, que é realmente onde essas proteínas vão correr, o meu gel Resolve, e é esse gel Resolve é que vai ter a porcentagem de acrilamida e bisacrilamida de acordo com o peso molecular da proteína. Uma nota importante é que, quando a gente vai avaliar proteínas que têm múltiplas isoformas, ou na minha amostra eu tenho proteínas com pesos moleculares diferentes que eu vou querer marcar na minha membrana, a gente vai utilizar o que a gente chama de gradiente de concentração. Então, a gente vai preparar esse gel com porcentagens diferentes aqui em relação ao Resolve. Então, essa porcentagem ela está sempre relacionada a proteínas maiores, quando elas entram aqui nesse gel, né, do Stacking per Resolving, aqui eu vou ter, então, uma porcentagem sempre de uma porcentagem menor para uma porcentagem maior, para que eu consiga ter esse gradiente e separar essas proteínas de uma forma homogênea de acordo com o peso molecular delas. É muito particular de cada experimento a escolha de fazer um gradiente ou não, se eu quero avaliar uma proteína isolada de uma porcentagem, de um peso molecular específico. A única coisa que a gente tem que ter em mente é sempre pensar, eu quero uma proteína de peso molecular mediano, mas eu quero avaliar uma proteína endógena que tenha um peso molecular um pouco menor. Então, a gente tem que pesar o tamanho desse poro e a porcentagem desse gel sempre em relação ao que a gente está querendo avaliar, tá? E o workflow da eletroforese, então, como que acontece essa corrida? Preparei o meu gel, montei o meu aparato de corrida. Dentro do meu workflow, então, agora, eu vou aplicar uma corrente elétrica, né, nesse gel, para que essas proteínas, elas migrem do polo positivo para o polo negativo e separem de acordo com o peso molecular. Eu vou aplicar um tampão de corrida, aonde ele vai ter características de condutividade, né, e esse tampão de corrida, a escolha dele também está sempre associada às características da nossa proteína. Então, é sempre entender o quanto que eu quero utilizar de cada agente que compreende esse tampão de corrida para ter uma corrida homogênea e separação dessas proteínas. Existem receitas, né, de tampão de corrida padrão que funcionam para a maioria das proteínas, mas caso a sua proteína tenha uma particularidade e você precise modificar, você vai avaliar também isso dentro da receita do seu tampão de corrida. Então, eu vou aplicar o meu lisado preparado com aquele tampão de corrida que a gente discutiu anteriormente, o tampão de Leme. Vou aplicar uma corrente com um tempo de voltagem e uma voltagem de acordo com as características que eu quero avaliar da minha proteína. Então, a recomendação, no geral, é 100 volts, variando de 1 a 2 horas. Mas eu tenho que sempre ter em mente, né? Aqui essa figura ela descreve muito bem isso. O tamanho da minha proteína. Então, é importante a gente acompanhar essa corrida, né? Então, a gente não pode colocar lá e esquecer e fazer outras coisas. Pode até ir fazer outras coisas, mas a gente constantemente volta e acompanha a altura, desse marcador para a gente ter certeza que a gente não perdeu a nossa proteína, né? Que ela não caiu para fora do gel e que ela está numa altura em que eu consiga ter uma boa resolução. Depois, quando a gente for passar isso para a transferência e para o monoblot. Então, o nosso marcador, ele ajuda nessa visualização. O azul de bromofenol no nosso tampão de corrida também nos ajuda nessa visualização. E se o nosso gel, se a gente preparou esse gel perfeitamente, se a gente escolheu o tampão de lise perfeito, se a gente seguiu todos esses protocolos, o que a gente vai ver é uma separação homogênea e bonitinha, assim, visualmente, na nossa corrida, tá? Contudo, alguns problemas, né? Aqui a gente já começa a enfrentar alguns problemas em relação a essa migração das proteínas. Aqui eu trouxe alguns exemplos que são as causas mais comuns que a gente vê de problema em relação à eletroforese no SDS-PAGE.
Então, bandas difusas, o que que pode ser? Pode ser que tenha acontecido uma sobrecarga de amostra. Então, se eu apliquei um volume muito alto lá no meu pocinho, acabou sobrecarregando, foi uma concentração muito alta, por exemplo, a minha proteína deu uma leitura muito baixa e eu tive que aplicar um volume muito grande. Pode ter ocorrido uma sobrecarga de amostra. Então, a dica é diminuir o volume de proteína e uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é fazer a imunoprecipitação. Então, antes, quando a gente faz lipólise, centrifugação, a gente imunoprecipita essa proteína, né? Existem kits comerciais para isso, né? Se vocês procurarem, mas a gente faz essa imunoprecipitação com a proteína A também, né? Que é um protocolo mais manual, para a gente enriquecer a quantidade de proteína nesse lisado, tá? E aí esse volume diminui e aí você consegue ter uma corrida mais homogênea. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de gel sorriso, então elas vão migrar de uma forma muito rápida. Isso a gente pode corrigir tentando ajustar a voltagem da corrida, ou quando a migração acontece um aquecimento desse tampão. E aí a dica é realizar a corrida em um ambiente frio, né? Aqui, o que que acontece quando a gente fala migração muito quente? A parte interna aqui do nosso gel, a parte central, ela aquece muito rápido por conta dessa corrente que está passando, desse tampão que aqueceu. E aí, esse aquecimento central do nosso gel ocasiona nessa formação desse gel sorriso. Por que que essa migração pode acontecer de forma muito quente? Preparo do tampão de corrida. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de preparar esse tampão, utilizar reagentes de boa qualidade, ajustar muito bem o pH para que não ocorra esse aquecimento em razão, da aplicação dessa corrente elétrica. Outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de bandas irregulares. Então, a gente tem aqui uma banda que ficou bonitinha, uma que ficou meia torta, uma que nem saiu. Então, vocês veem que não tem um padrão dentro dessas bandas, né? Nem na altura, nem na forma em que elas estão aqui na corrida. Isso pode acontecer em razão da polimerização do gel. Então, quando a gente preparou o gel, já aconteceu algo, né, durante o preparo do gel, que pode ter ocasionado nessa polimerização ruim. Isso acarreta o quê? Eu tenho a formação de poros de uma forma errada, tá? Então, eu tenho que sempre rever os reagentes utilizados, e muita atenção aqui na velocidade da polimerização. Quando a gente prepara o gel, tem alguns agentes que a gente usa, como o TMED, que eles são catalisadores dessa polimerização, junto com os outros componentes do preparo do gel. Então, eu já vi algumas pessoas prepararem, vou colocar mais TMED para ir mais rápido. Isso pode, né, você aumentar a velocidade da polimerização, pode levar a uma polimerização ruim. E aí, ali, já no preparo do gel, você vai perder a sua corrida, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente para que as estruturas desses poros eles sejam uniformes e eu tenha uma corrida homogênea durante a migração. Então, muito bem, terminamos a nossa corrida, deu tudo certo, a gente viu que correu bonitinho. A gente vai agora para a parte da transferência, que é transferir as nossas proteínas do nosso gel para a nossa membrana de nitrocelulose ou PVDF. Então, aqui eu digo que né, a gente sabe que o Westem-blot ele é laboroso, ele tem vários passos que podem dar errado, mas a transferência ela é essencial. Se a gente não tiver uma boa transferência, isso quer dizer, se a minha proteína, toda a minha proteína não migrar para o meu gel e não se ligar nessa membrana, eu não vou ter uma boa detecção, né? Então, o que que eu considero uma boa detecção? Como a gente viu anteriormente naquele slide sobre a desnaturação da proteína e a acessibilidade do anticorpo ao epítope. E aqui, mais uma vez, destacando a ligação do anticorpo ao epítope com um anticorpo de qualidade.
Quando a gente vai considerar a transferência, a gente tem alguns pontos que podem influenciar, então, nessa parte de transferência. E as variáveis, as principais variáveis que a gente observa são a eluição do gel, isso quer dizer o tamanho da minha proteína, a massa dessa proteína. Então, proteínas muito grandes, mesmo que a gente faça uma porcentagem coerente, a gente tenha uma boa migração, a gente sabe que ela vai demandar mais tempo e talvez uma corrente um pouco maior para transferir do nosso gel para a nossa membrana. Então, a gente tem que ter isso em consideração, né? Levar isso em consideração. E essa voltagem também que a gente vai aplicar, como eu comentei. Então, proteínas muito grandes vão demandar um tempo e uma voltagem maior para que eu tenha total eluição do gel. E também a natureza química dessas proteínas, em relação à polaridade, à carga dessa proteína, ao ponto isoelétrico. Aqui é muito importante, porque o ponto isoelétrico dessa proteína, ele vai impactar na eficiência em que a transferência ocorre. Por quê? Porque ele pode influenciar a carga dessa proteína durante o processo de transferência. Um exemplo, por exemplo, pontos elétricos, ele é o pH onde a carga da proteína é neutra. Então, se a transferência da proteína do gel, a gente usar um tampão, que é em torno de 8,3 a 9, o nosso tampão de transferência, proteínas com um ponto isoelétrico acima desse tampão, elas vão ficar carregadas positivamente. Então, elas podem migrar na direção oposta, do nosso sanduíche ali, quando a gente monta o sanduíche para colocar na transferência, no nosso aparato de transferência. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. Em relação ao SDS, um ponto importante é que o SDS ele pode atrapalhar a ligação da proteína na nossa membrana. Então, tem um ponto importante na composição do nosso tampão de transferência, que é a adição do metanol. Então, o metanol ele vai evitar exatamente esse excesso de SDS durante a minha transferência, e aí ele vai melhorar a ligação da nossa proteína na nossa membrana de nitrocelulose. Então, aqui, né, nesse exemplo gráfico, como que funciona o workflow da nossa transferência? A gente vai montar um sanduíche, que a gente, né, comumente chama sanduíche, que é a montagem do nosso gel, da nossa membrana e de componentes que vão ajudar nessa migração. Então, no aparato, a gente vai colocar a nossa membrana de PVDF ou nitrocelulose em contato com esse gel, tá? Aí, um ponto importante é a escolha, né? Qual membrana que é melhor para minha proteína? A gente tem comercialmente duas membranas, né, que são compostas por PVDF e nitrocelulose. Elas apresentam algumas características diferentes entre si, né, principalmente em relação à capacidade de ligação e ao tamanho do poro, né? Então, quando a gente vai escolher, a gente tem que levar em consideração sempre as características da nossa proteína. A minha proteína, ela é muito pequena, a minha proteína é muito grande, qual poro que eu vou escolher? Qual a porosidade, da minha membrana? Então, aqui, em relação à aplicação, eu destaquei dois pontos diferenciais dessas proteínas, né, dessas membranas, desculpa, em relação a características delas, que é a membrana de PVDF, ela é ideal para proteínas de baixo peso molecular, em relação à sua capacidade de ligação. E a de nitrocelulose, ela é mais recomendada, né, apesar de ser ambas terem aplicações para a maioria das proteínas que a gente vai avaliar. Quando a gente vai detectar depois o nosso imunoensaio num canal de fluorescência, é mais recomendado a proteína de nitrocelulose em relação à autofluorescência. Então, as proteínas, como eu comentei, elas são transferidas do gel para a membrana. Então, a gente vai passar uma corrente elétrica aqui, né, nesse sanduíche. Esse sanduíche, então, como eu disse, é composto da membrana em contato direto com o nosso gel. E aí a gente tem os papéis de filtro e as esponjas que vão formar esse sanduíche e ajudar nessa transição. Eu aplico
uma corrente elétrica e essas proteínas vão migrar do gel para a membrana. Um dos componentes, né, como eu comentei, que é um componente importante no nosso tampão de transferência, é a adição do metanol. Então, o metanol, ele estabiliza esse gel, ele participa da expansão e contração do gel, ele afeta o tempo de transferência da proteína, e aqui um ponto importante é manter esse sistema de transferência em um contexto bem gelado. Então, normalmente, a gente coloca esse aparato de transferência dentro de um isopor ou de um container com gelo para manter essa reação mais gelada possível, porque ocorre, né, o metanol, ele vai levar, né, a reação química que acontece dentro desse tampão, quando você passa a corrente elétrica, ele vai levar ao aquecimento desse tampão. Então, é muito importante você estabilizar essa transferência no gelo, na menor temperatura possível. Então, às vezes, a gente até troca o gelo durante esse processo para manter esse processo de transferência bem gelado. Então, o metanol ele vai remover o SDS do gel para a proteína, né? Ou da proteína e ajuda a proteína a se ligar na membrana. Aqui, proteínas pequenas ou proteínas grandes, eu coloquei algumas considerações, né, em relação à quantidade do metanol, se você reduz, para você reduzir o SDS, e ao tamanho da membrana que você vai utilizar. Então, problemas que a gente enfrenta na transferência, quando a gente não vê nada. Chegou lá no fim, fiz o meu mini ensaio, revelei, não apareceu nada, tudo branco. Então, pode não ter acontecido bem a transferência do gel para a membrana. Então, a gente pode ajustar, né, tempo, voltagem. Para ter certeza, a gente marca essa membrana com console para confirmar se essas proteínas foram transferidas. Marca o nosso gel com Coma-C Blue para a gente ver se realmente não ficou nenhum resquício de proteína no nosso gel. E confirma se houve total transferência com a expressão de um controle endógeno, que seria uma proteína que a gente sabe que ela é bem expressa na nossa amostra, tá? E também garantir se as nossas membranas foram preparadas de forma adequada, né? PVDF, ela é ativada com metanol e a de nitrocelulose a gente hidrata ela no tampão de corrida. Outro problema que a gente pode enfrentar são as bolhas. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, que teve uma bolha bem em cima, de uma das bandas aqui, quando a gente revelou essa membrana. Essas bolhas de ar, elas ocorrem em razão da hora que a gente monta o nosso sanduíche. Então, se não teve um contato muito firme entre o gel e a membrana, se ficou uma bolha na hora de formar aquele sanduíche, a gente tem essa distorção aqui, na onde essa bolha estava no nosso sanduíche. Então, aqui eu coloquei a fotinha, uma dica maravilhosa, assim, funciona super bem. É sempre passar, o que a gente brinca, passar esse rodinho quando a gente faz o sanduíche, para a gente tirar qualquer tipo de bolha que tenha ficado ali na formação do nosso sanduíche. Outra nota importante é sempre usar um papel de filtro em boa condição. Então, quando a gente monta o nosso sanduíche, às vezes a gente reutiliza aquele papel de filtro para várias transferências. Sempre garantir que ele não tenha nenhuma marca, nenhum rasgo, para que eu consiga essa visualização e essa transferência de uma forma homogênea, tá? O próximo passo é o nosso imunoblot. Então, a gente vai detectar a proteína específica que a gente quer. Então, essas proteínas foram imobilizadas na membrana, né? Como a gente viu pela transferência. E agora ela vai ser incubada com agente de bloqueio para evitar que eu tenha aqui ligações inespecíficas do meu anticorpo primário, em regiões onde eu não tenha o meu antígeno, seguida da incubação com o meu anticorpo primário, depois com o meu anticorpo secundário, conjugado a uma enzima ou um fluorófilo, dependendo do método de detecção que você vai utilizar. E essa membrana aqui no nosso exemplo é incubada com um substrato para detecção por quimiluminescência. Então, o primeiro passo, como eu comentei, é bloquear essa membrana.
para que não ocorra ligações não específicas com proteínas. É, essa ligação de proteínas nas regiões da membrana, onde as proteínas da amostra não foram ligadas, como a gente viu naquele desenho anteriormente. Então, isso vai prevenir que esse anticorpo se ligue nessas regiões e dê um resultado de muito background ou de ligações inespecíficas que podem mascarar o nosso resultado. Em relação à escolha do agente de bloqueio, isso também está diretamente relacionado com o seu anticorpo. Se o anticorpo foi validado para a técnica, essa informação vai estar no datasheet do seu anticorpo. Eles diferem entre eles com algumas características, em relação principalmente à redução desse background, né? E ao sinal que você quer determinar. Então, aqui os mais utilizados são o leite desnatado e o BSA, né? O leite principalmente em relação ao custo baixo. E uma nota, como eu já comentei, é sempre buscar no datasheet a recomendação do fabricante para a escolha desse agente de bloqueio. E se você for utilizar alvos fosforilados, se for um sítio de fosforilação que você está querendo determinar na sua proteína, a recomendação é que você utilize o leite, porque as proteínas fosforiladas na composição, que você não utilize o leite, né? Evitar utilizar, na verdade, porque as proteínas fosforiladas na composição do leite, elas vão resultar em ligações não específicas, e aí você vai ter um resultado de background muito grande. Muito bem, a escolha do anticorpo. Então, no meu imunoblotting, o anticorpo é a principal causa de problemas que a gente enfrenta quando a gente realiza o imunoblotting e vai ver o nosso resultado. Importante você seguir algumas características, né, quando você vai escolher, principalmente em relação a esses três pontos que eu destaquei, que é a especificidade, a seletividade e a sensibilidade. Então, elas estão relacionadas à eficiência de ligação desse anticorpo diretamente, né? Então, se ele tem uma especificidade alta em reconhecer aquele epítopo, se ele não é compartilhado, ele reconhece esse epítopo que não é compartilhado por outras proteínas, e se esse anticorpo é sensível a ponto de detectar essa proteína, mesmo em um alvo onde eu tenho uma proteína a níveis de picogramas, que é uma proteína numa concentração muito baixa. Algumas escolhas de anticorpos, eles podem estar conjugados diretamente com a enzima, né? Então, você pula aquele passo de incubação com o secundário. Então, nesse caso, você vai seguir diretamente para o seu passo de detecção. Agora, em relação além da escolha, né, da qualidade desse anticorpo, um ponto muito importante que a gente tem que considerar é a titulação. Porque você otimizar a concentração desse anticorpo que você está utilizando, ele vai ser o diferencial na qualidade da ligação e do seu resultado posteriormente. Então, eu tenho que ter um balanço entre esse sinal e o ruído, que seria o meu background. Então, para o anticorpo primário, a gente pode variar a concentração desse anticorpo para aumentar o sinal, ou diminuir para que eu não tenha como resultado a ligação de bandas inespecíficas. Então, aqui nesse exemplo, a gente trouxe esse exemplo desse anticorpo da Novus e a variação na concentração desse anticorpo utilizando a mesma concentração de bloqueio. Esse anticorpo ele foi preparado numa solução contendo leite e NaCl. O NaCl, o cloreto de sódio, ele ajusta essa força que a gente chama de força iônica da solução. Então, ele estabiliza a estrutura dessa proteína e minimiza a ligação não inespecífica. Ele melhora essa relação aqui entre sinal e ruído. Ele otimiza a afinidade entre antígeno e anticorpo. E aqui, como a gente pode ver, quando a gente diminui a concentração desse anticorpo, eu melhoro a resolução do meu sinal de ligação. Nesse outro exemplo, eu trouxe para a gente avaliar
o ponto em que a gente faz uma redução na concentração do anticorpo, né? Em três situações, aqui então utilizando do mais concentrado para o menos concentrado, e reduzindo a concentração do leite nessa solução de anticorpo primário. Utilizando aqui o anticorpo da Novus, o PTP-1B, a gente vê que a otimização da concentração do anticorpo, ela melhora bastante a resolução desse resultado, tá? E aqui nesse segundo exemplo, quando a gente aumenta, né, então, reduzindo a concentração do anticorpo, fazendo um gradiente, uma diluição desse anticorpo em relação ao aumento da concentração do leite dentro dessa solução, eu vejo que não houve diferença em relação à porcentagem do leite adicionado. Eu tenho o mesmo padrão de melhora na resolução desse imunoensaio. Então, a relação entre a qualidade do seu resultado dentro do seu blotting, ela está estritamente relacionada à qualidade do seu anticorpo. Então, para que a gente consiga, né, ter toda aquela tríade de sensibilidade, efetividade de ligação, a gente recomenda a utilização de anticorpos que tenham um controle, uma filosofia rigorosa de validação, principalmente para a metodologia que a gente está usando. E a Biotechne, com os anticorpos da Novus BRD System, ela traz essa qualidade de anticorpo, além de possuir um extenso portfólio, tanto para anticorpos primários quanto secundários. E ela, como eu comentei, ela tem essa filosofia rigorosa de validação, que vai desde a validação genética até a validação biológica, para diversas amostras, para diversos tipos de amostras e diversos tipos de espécies em variadas aplicações, tá? Então, convido vocês a entrarem no site da Biotechne, explorarem esse portfólio de anticorpos, e dentro do datasheet desses anticorpos tem todas as recomendações, principalmente para a validação que foi realizada para o Western blot. Em relação, então, aos problemas que a gente pode enfrentar em relação aos anticorpos. Então, se eu tenho um resultado onde eu tenho um background alto, o que pode ter acontecido? Ligações não específicas em razão da alta concentração do anticorpo. Então a gente já comentou, esses testes de diluições, eles são super importantes para a gente validar a qualidade do nosso resultado, a escolha do agente bloqueador também. E como eu comentei, o leite, ele é um agente de bloqueio mais forte que o BSA, mas a gente tem que ter cuidado com as especificações do anticorpo, principalmente em relação à característica da nossa proteína, se a gente está avaliando um sítio de fosforilação, tá? E confirmar se não é um problema de diluição do secundário também, que pode omitir o sinal desse anticorpo primário. E se a gente tem um sinal fraco, novamente, testes de concentrações. Isso é ideal para ver a faixa de detecção que aquele anticorpo vai responder e me dar o sinal que eu quero em relação à expressão da minha proteína. E como eu comentei, a importância do cloreto de sódio, também ajustar essa solução, concentrações de cloreto de sódio na minha solução de anticorpo, meu anticorpo primário. Então, aqui outro ponto que eu queria discutir com vocês é em relação à utilização do controle, né? O que a gente chama de load control. O que é o nosso loading control? Eu comentei anteriormente que é sempre importante a gente ter certeza da transferência, a gente usar um controle endógeno, né? Então, o load control, ele é isso. Ele garante que eu tenha quantidades iguais de proteína, como a gente pode ver aqui nessa figura, depois no final do meu imunoblot, tá? Ele vai permitir que eu corrija variações da quantidade de proteína entre as amostras. Eu consigo identificar erros técnicos, então, falhas na hora da aplicação da amostra ou na transferência da membrana, como eu comentei. E eu consigo inferir, a partir do meu loading control, a expressão dessa proteína em diferentes condições experimentais, né? Então, ele não pode variar, né? Como a gente comentou lá no início do nosso webinar, que a gente vai aplicar, né? O importante é a gente aplicar uma concentração igual
né? A gente tem que balizar a concentração de proteína entre as amostras. Ele vai me no Loading Control, ele me responde exatamente isso, né? Eu consigo é, comparar a expressão dessa proteína em relação a ele, visto que eu tenha a mesma concentração de proteína no meu gel. E a escolha, né, ela vai ser de acordo com a, a minha amostra, né, a fonte da minha amostra. Então, a minha fonte de célula, de tecido, isso vai variar. Aqui, o que eu coloquei uma pergunta para a gente pensar e o que que a gente deve considerar para a escolha do loading control. Primeiro, a localização da minha proteína. Então, ela é citoplasmática, ela é nuclear, eu estou avaliando uma proteína mitocondrial, principalmente ter um tamanho distinto da minha proteína-alvo, senão eu tenho uma sobreposição no meu gel, né? Se a minha proteína-alvo e o meu loading control forem do mesmo peso molecular, eu não consigo discernir isso depois, quando eu realizo a minha detecção. E consistência, ela tem que ser, a expressão dela tem que ser consistente, homogênea em quase todas as células, ah, no meu contexto biológico que eu estou estudando, tá? Aqui como exemplo, né, a marcação de histona 3, então no núcleo e no citossol, para a gente ver a especificidade, né, quando eu vou escolher esse loading control. E também em relação à expressão. Então, ela não pode variar em relação ao meu tratamento. Hoje a gente sabe que tem diversas proteínas endógenas que respondem a alguns tratamentos específicos e são moduladas, dependendo do contexto tecidual em que você está determinando aquela proteína. Então, ter sempre em mente essa questão. Então, para fechar, né, essa nossa conversa sobre a otimização e todos os pontos que a gente pode melhorar dentro da nossa workflow, é, eu trouxe como destaque esse kit, né, que é o Proteome Profile, é o kit da RD System, né, a Biotecne ela distribui esse kit através da RD System, e ele é um kit super legal, porque com ele você consegue selecionar os seus alvos antes do Western blot. Então, ele é uma ferramenta complementar ao Western blot. Por quê? Ele, a conformação dele, ele vem, né, uma membrana, e nessa membrana, a gente tem cotada nessa membrana vem sensibilizada, com os anticorpos de interesse que você quer avaliar na sua amostra. Então, você incuba ele, com o seu analito, né, a sua amostra expressando aquela proteína que você quer, e aí você consegue fazer um array, porque esses spots, eles correspondem à identificação de proteínas individuais, tá? Ele é um ensaio semi-quantitativo, você avalia isso pela densidade de pixel, e você consegue ver vários fatores na mesma amostra, como, por exemplo, uma via de sinalização celular, em que você queira avaliar quais são os alvos que estão upstream ou downstream regulados em resposta ao seu tratamento, você consegue traquear isso e depois filtrar e levar isso para o Western blot. Aqui, como exemplo, eu trouxe esse kit do Proteome Profile, que é para via de sinalização do NF-κB. Então, aqui, em duas condições, essas amostras foram tratadas ou não com epococomicina. E aqui as proteínas downstream do NF-κB que estão up ou down reguladas em relação a, a esse tratamento, né? Então você consegue traquear qual o seu alvo, qual a sua via de sinalização, qual a proteína que você vai avaliar ou as proteínas que você queira avaliar e levar isso para o Western blot. Agora, gente, eu vou finalizar essa parte de otimização. A gente conversou sobre alguns pontos e como a Biotecne pode contribuir para ajudar nesse workflow. E a Laura vai dar sequência na apresentação, trazendo a tecnologia do Simple Western, que vai simplificar tudo o que a gente conversou até agora. Então, pessoal, bom dia. Eu vou tentar ser bem rapidinho aqui na apresentação por causa da hora aí, devido ao
contratempo que a gente teve com a internet, mas essas coisas acontecem, né? Então, a Gisele falou bastante sobre a otimização de Western blot, como essa técnica é importante, como conhecer proteína, né? Para escolher tanto o tampão, os tampões, como nossos anticorpos aí, para a gente ser bem sucedido de uma maneira possível. Mas a gente sabe que na vida real essa tecnologia, nessa técnica aí que está desde a década de 1970, implementada, é uma técnica padrão ouro para visualização de proteínas, para estudar a expressão, vias de sinalização, como ela é importante, mas como ela é trabalhosa e como ela é, tem baixa reprodutibilidade nos resultados. Né? Para a gente publicar aquele resultado, a gente precisa fazer quantos Western blot, quantos dias ali de rendição, quantos pontos a melhorar, otimizar, para a gente ter aquele Western blot ideal em que a gente confia e que a gente pode mostrar aquele resultado. Né? Então, dentro do portfólio da Bio-Techne, além da RD Systems, da Novos, que a Gi comentou bastante aí sobre os anticorpos, né? A Tocris também com seus inibidores de protease, enfim, e outros reagentes, a gente tem a Protein Simple, cujo objetivo principal é simplificar a análise de proteína. E ela tem um portfólio que a gente chama de Simple Western, uma tecnologia inovadora, única no mercado, em que a gente fala, dê adeus ao seu Western blot e conheça então o Simple Western, que é essa tecnologia aí bem legal. Então, qual é a diferença dela, né, em relação ao Western blot tradicional aí que a gente conversou durante todo esse webinário? Então, o Simple Western, ele é totalmente automatizado. A gente não automatiza, como, né, em alguns outros equipamentos aí fazem, somente algumas etapas do workflow, mas é um workflow totalmente automatizado, cujo tempo de resultado, né, desde o início, ao preparo da amostra, até o final você ter de fato o seu resultado, as suas bandas, digamos assim, dura em 3 horas, então são 3 horas de corrida, né, ao invés de 2 dias aí de Western blot. Uma baixa sensibilidade, a gente consegue chegar a proteínas, dependendo do alvo, até baixo picograma, né, o que, obviamente, é diferente para o Western blot tradicional. É um método que a gente chama de quantitativo, vocês vão entender em um minutinho aí por quê. Uma alta reprodutibilidade, claro, a gente está automatizando, tirando todo esse hands-on do workflow de Western blot para uma automatização. Isso, consequentemente, aumenta a reprodutibilidade dos meus resultados, né? Tanto entre usuários, entre laboratórios, entre equipamentos e entre resultados daquele mesmo projeto. Uma ampla faixa dinâmica e tudo isso com apenas 3 microlitros de proteína, o que é desafio para vários tipos de pesquisa, vários tipos, né, de pessoal aí que está também desenvolvendo algum produto, que são as suas amostras que são preciosas. Às vezes você não tem 20, 50 microlitros de uma amostra. E aqui a gente usa de 3 a 5 microlitros de amostra, o que, juntando tudo isso, dá um throughput alto, né, com resultados mais rápidos. Então, o Simple Western, eu quero que vocês conheçam, ele não é só um Western, né, mais simples, ele também é superior com essas suas características. Então, como que ele funciona? Ele é dentro de um capilar, então não tem gel, não tem membrana, então não tem aquela passação de nervoso que a gente tem para polimerizar gel, depois fazer a transferência para a membrana, né? Porque tudo acontece através de eletroforese capilar, que vocês vão ver nesse vídeo. Nesse vídeo ilustrou o nosso equipamento chamado Jazz, né? A gente tem essa placa aí, né? Que é uma placa proprietária da Protein Simple, o seu capilar, né? De fábrica vem a matriz, que é como se fosse o nosso gel de poliacrilamida, o equipamento. Ele carrega esse gel, né? O gel Resolver e o gel Stacking para dentro desses capilares, né? Depois ele carrega a nossa amostra, que é o ponto que a gente tem de hands-on, que é o preparo do lisado proteico, que é muito similar ao Western blot tradicional. Então ele carregou essas amostras, ele vem aqui, o tampão também que vem de fábrica na placa de corrida, aplica uma voltagem, as proteínas são separadas, muito parecido com o que a gente vê na lane do gel, é o que a gente vê no capilar, só que o grande diferencial é que ele tem uma luz ultravioleta que imobiliza essas proteínas na parede do capilar e permite, então, que a gente faça o imunoblotting, que vocês estão vendo aí o anticorpo primário se ligando à proteína-alvo, né? Essas proteínas foram separadas pelo peso molecular, agora estão imobilizadas na parede do capilar,
E agora, então, começa o imunoblotting com o anticorpo primário, secundário. Esse primeiro exemplo é a quimiluminescência, que tanto a Jess quanto a Abby podem fazer. Esse segundo exemplo, aí apenas a Jess, que é a fluorescência. Então, a gente tem dois canais de fluorescência, near infrared e infrared, que a gente consegue detectar mais proteínas em dois canais, além da quimiluminescência no mesmo capilar. Tudo com 3 a 5 microlitros de proteína. E aí, o que que eu uso? Então, a gente tem um kit de consumível, né, que são as placas e os capilares, que são utilizados nessa tecnologia, tá, para separação, e os kits de detecção, que são os nossos tampões específicos e anticorpos secundários. Mas os anticorpos primários são os seus próprios anticorpos primários, que você já está habituado a utilizar no Western blot tradicional, ou que venha a utilizar no nosso Western blot tradicional. Além disso, a Bio-Techne tem validado seus anticorpos pro Simple Western, bem como com parcerias aí, se vocês virem aí nas nossas redes sociais ou seguirem, por exemplo, a Cell Signaling, eles já estão também validando, o seu datasheet já está saindo também com esses anticorpos validados para Simple Western. Além de outros fabricantes também, clientes que mandaram dados, a gente tem hoje mais de 4.800 anticorpos já validados para essa tecnologia. Então, você usa esses dois pontos aí, e o que que você faz? Você prepara a sua amostra, como no Western blot tradicional, carrega a nossa placa com a amostra, anticorpo primário, o luminol, se for quimiluminescência, o wash buffer, e inicia a sua corrida na Jess. E 3 horas depois você tem os seus resultados, que aparecem tanto como uma lane view, como a gente está acostumado no nosso Western blot tradicional aí, com transferência, com membrana, quanto o eletroferograma. O eletroferograma é o dado bruto, né? Então, essa imagem de lane view, ela é gerada de acordo com os picos que aparecem no eletroferograma. E por que que ele é quantitativo? Porque baseado nesse pico do eletroferograma, o software nos fornece, então, dados matemáticos aqui embaixo em que a gente consegue utilizar para quantificar essas proteínas através da altura desse pico do eletroferograma. Então, ele é como o workflow é parecido com o Western blot, mas sem o blot. Por isso que eu não falo que ele é um Western blot, ele é um Western automatizado. Então, a gente tem, né, no Western blot, como a Gi mostrou, a eletroforese, a transferência, o imunoensaio. Aqui, a gente não tem transferência porque a gente não tem membrana. A gente tem imobilização através de uma luz ultravioleta que liga, né, faz uma ligação cruzada dessas proteínas à parede do capilar e elas ficam presas, ligadas ali, que permite, então, que a gente faça as etapas posteriores, como o nosso imunoensaio. Então, isso aumenta a reprodutibilidade, a gente tem uma quantificação mais precisa, que o software quantifica essa altura desse pico gerado pelo eletroferograma, da eletroforese capilar. Ele é mais adequado, então, para proteínas maiores, né? E a gente desenvolveu também uma etapa de stripping, que a gente não vai chamar aqui de stripping, mas a gente chama de replexing, que a gente permite a remarcação desse meu capilar. E aí a corrida total com stripping, né, com 2 imunoblotes, dura em torno de 5 horas. Então, aqui um exemplo na prática da distrofina, que é uma proteína muito importante, aí, tem sido bastante utilizado não só na pesquisa básica, como na aplicada para geração de novos produtos, né, de novas terapias gênicas, e ela é uma proteína desafiadora para detecção, e aqui é um dado do Simple Western detectando, né, 2 isoformas aí, uma maior, que é a DP427, que é a principal, digamos assim, como a DP71 e a beta-actina como um controle endógeno neste caso específico aí, mostrando a quantificação, uma visualização de lane view, tá? Então, o que que a gente pode fazer com o Replex? Né? A gente pode, por exemplo, ter, como na Hebe, apenas o canal de quimiluminescência e avaliar no mesmo capilar, com aquela mesma amostra, com aqueles mesmos 3 microlitros de amostra, a proteína fosforilada e a proteína total, né? Então, isso daí seria um dado em 5 horas, dando essas 2 informações de proteína total e proteína fosforilada. Se a gente optar por uma normalização de proteína, ao invés de utilizar a proteína endógena, usar a proteína total, como se fosse o gel de Comaci,
A gente também pode usar o Replex para fazer isso, então a gente faz o imunoblotting, faz o Replex, né, o stripping, digamos assim, e blota com a proteína total. Ou, no caso do Jazz, que tem aqui a fluorescência, a gente consegue multiplexar 2 canais de fluorescência mais o canal de quimiluminescência, bem como analisar a proteína fosforilada total e a proteína endógena, se a gente for normalizar pelo loading control, né, a proteína endógena, tudo no mesmo capilar, utilizando os mesmos 3 microlitros de amostra em 5 horas de corrida, tá? Além disso, além da quantificação pelo pico, a gente consegue trazer, agregar ainda mais quando a gente junta, por exemplo, como se fosse um dado, como se fosse um ELISA, um imunoensaio, com um Western. Então, a gente consegue quantificar de maneira absoluta aquela nossa proteína-alvo, se essa for a demanda, né? Utilizando uma curva padrão gerada pelo software, que chama Compass, né? E aí a gente, com aquela curva padrão, com uma proteína recombinante, ou uma proteína com uma tag, a gente consegue quantificar a concentração de uma proteína-alvo na nossa amostra, que é esse exemplo aqui do lado direito de vocês, utilizado aí em bioprocessos, produção de vacinas, por exemplo, ou proteínas terapêuticas, em que a benzonase é utilizada no seu workflow e precisa dessa quantificação com grande precisão para detectar se essa benzonase foi retirada durante o processo. Então, se utiliza uma curva padrão de benzonase e depois a gente mostra aqui que com Simple Western a gente consegue chegar a níveis muito baixos de detecção dessa benzonase nessas amostras aí utilizadas para a geração, por exemplo, de vacinas. E aí, para terminar, e dar a ideia para vocês do poder dessa tecnologia, né, além, obviamente, de economizar trabalho, né, fazer com que a gente possa olhar outras frentes aí na nossa pesquisa, seja ela básica, aplicada, ou até na produção de novos produtos, para dar essa ideia, né, do poder da tecnologia, a gente tem esse exemplo aqui, um exemplo interno nosso, em que a gente diferenciou células tronco pluripotente induzidas, a iPSC, nos 3 folhetos embrionários, e estudou a ativação da via de sinalização de AKT, né, mostrando aqui em laranja a AKT total, a AKT fosforilada em verde, né, e a proteína total, né, para a gente fazer a correlação, a quantificação dessa proteína através da proteína total e não de uma proteína endógena. E a gente utilizou 3 alvos dessa via, né? O AKT, a ERK e a RS6, né? Todas elas fosforilada total e a proteína total de capilar, como se fosse o gel de Comacy. E vocês veem, então, são 6 alvos em 8 amostras diferentes, né? A iPSC, os 3 folhetos embrionários, a proteína total, a proteína fosforilada e a sua normalização em apenas uma corrida, em 5 horas. Então, a gente consegue detectar uma via de sinalização, ativação de uma via de sinalização em apenas uma corrida. Então, dando essa ideia desse poder. Então, hoje atualmente, a gente tem 3 equipamentos nessa linha. Eu foquei bastante na Jazz e na Hebe, que são os throughputs mais comuns que a gente vê, né? A diferença da Jazz e da Hebe é que a Jazz faz tanto quimiluminescência quanto fluorescência, a sua detecção. A Hebe apenas quimiluminescência, mas de resto elas são bem parecidas, né? Ambas separam por tamanho, fazem o Replex, que é o nosso stripping, né? E o tempo de corrida é de 3 horas, se a gente fizer o Replex, 5 horas. Recentemente a gente lançou o Leo, né, que é o equipamento com maior throughput, em que a gente consegue analisar até 100 amostras em 3 horas, né? Ainda apenas por quimiluminescência. Mas, enfim, daí para o throughput maior aí para grandes projetos, né? E para as pesquisas mais aplicadas de desenvolvimento de produtos. Então, a gente tem esses 3 equipamentos dentro dessa linha. E sobre a adoção, né? Eu imagino que muitos de vocês não conheçam e devam estar se perguntando. A gente tem mais de 2.900 citações. Acredito que a gente tenha fechado esse 2024 com mais de 3.000 citações aí em diversas aplicações.
desde a sinalização celular lá até aplicações mais do ponto de vista de desenvolvimento de produto, como desenvolvimento de vacinas na terapia gênica e celular, passando aí por pesquisas básicas desafiadoras como vesículas extracelulares e exossomos, enfim, uma gama de aplicações que vocês podem acessar no nosso site. Tá? E mais de 4.800 anticorpos validados, tanto da nosso portfólio RD Systems novos, quanto de mais outros 100 outros fabricantes de anticorpos. Tá? E aí, só para lembrar para vocês, nós estamos aí com mais de 45 anos de inovação, começamos lá com a RD Systems, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, e hoje temos todas essas marcas aqui que estão aqui embaixo, que fazem parte de um portfólio de mais de 500 mil produtos de alta qualidade, incluindo 7 plataformas analíticas. Então, agradeço, deixo o meu contato, tá? E-mail, telefone, agradeço a Enterprise também por essa oportunidade.